É um grande privilégio estar com vocês aqui. Meu nome é Pedro Dulce, eu sou pastor presbiteriano aqui em Goiânia. Eu queria agradecer muitíssimo o Uriel, à frente do PNO, do Perguntar Não Ofende, por essa conferência, por esse tema incrível, o cristão em meio às teorias e aos dilemas contemporâneos. Eu amo o contemporâneo, eu amo os desafios que o contemporâneo nos coloca, como ele confronta e desafia a igreja a apresentar o evangelho de uma maneira contextualizada, fiel. Eu acho que isso é muito importante. E vocês já ouviram palestras incríveis aqui, com amigos e irmãos dedicados a esclarecer um pouco o contemporâneo para a gente. Eu queria contribuir também nessa jornada teológica que está tendo aqui, com um tema que eu julgo ser bastante contemporâneo, bastante importante para o cristão, que é justamente o cristão em meio às polarizações políticas. Isso mesmo, como o cenário político ficou inflamado, dividido, polarizado, e cristãos acabam no meio desse jogo, sendo muitas vezes usados no meio das discussões políticas, mas às vezes também muito perdidos em como se comportar diante disso. E nós temos algumas opções diante de nós. Ou a gente simplesmente se exclui desse diálogo e desiste de conversar sobre política no Brasil, porque parece que sempre termina com discussão, sempre termina com briga. Famílias se perderam em meio às discussões nas eleições passadas. Pasmem vocês, eu não sei se aconteceu aí, mas aqui em Goiás aconteceu. As pessoas na igreja brigavam por causa de política. Os irmãos que votavam em candidatos diferentes simplesmente deixaram de conversar uns com os outros. E isso foi um problema muito grande. A gente ficou diante de situações pastorais complicadas, porque o cristão se via nessa polarização e não sabia muito bem o que fazer. E muitas pessoas simplesmente desistiram, perderam a vontade de conversar sobre política. Isso é um grande problema, porque nós temos responsabilidades públicas, nós temos um serviço para prestar às comunidades em que nós estamos. Nós temos que ser bênção nas cidades onde nós estamos. Desde o pacto que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus tem conosco, desde Gênesis no capítulo 12, para que a gente fosse uma bênção para todos os povos. A teologia reformada, pactual, ela prescreve isso à igreja, que ela seria uma nação entre as nações e ela abençoaria todos os povos da terra pela pregação do evangelho, por sinalizar na história exatamente como a gente deveria se comportar frente a isso. Então a gente não pode se esvair dessa discussão. Mas muitas pessoas querendo fugir dela acabam sendo acoplados por ideologias políticas. São usados pela direita, são usados pela esquerda, cristãos progressistas, cristãos conservadores, e não percebem que no ponto de partida de cada projeto ideológico desse tem compromissos ideológicos que não condizem com a fé cristã. E muitas vezes a gente não percebe e acaba sendo engolido pelo espírito do nosso tempo. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar. Então eu queria pensar com vocês aqui quais são os elementos mínimos. Eu sei que é um tema muito grande, muito vasto, mas eu queria pensar com vocês os elementos mínimos para a gente responder à polarização política, para a gente despolarizar as discussões em que nós estamos e mostrar como que um cristão genuinamente pode se posicionar de uma forma bíblica, com cosmovisão cristã. Para vocês entenderem um pouco sobre o que eu estou falando, eu vou dar dois exemplos de dois livros muito populares no Brasil que fizeram a cabeça de muita gente. Se você for numa livraria da sua cidade, você vai os encontrar facilmente. E eles são exemplos, eles são paradigmas do que eu quero ilustrar para vocês. O primeiro livro é do Olavo de Carvalho. Ele chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Isso mesmo, olha o título desse livro. É claro que é uma piada com a palavra grega idios, que é a pessoa, é o sujeito que é voltado somente a si. Ele é o autocentrado, ele é o egoísta. Então o idiotes, no mundo antigo, de fala grega, era alguém que não se ocupava com os assuntos públicos, mas ficava preso somente aos artigos privados. Então o Olavo fez uma brincadeira dizendo o mínimo que você deve saber para não ser uma pessoa desconectada da política. E é um livro que é uma reunião de artigos que ele escreveu em diversos lugares, em diversos momentos. Mas tem um capítulo lá que exemplifica muito bem a postura do Olavo, que representa essa visão mais conservadora da política, em relação aos progressistas, aos socialistas. Tem um capítulo lá que chama Ainda a Canalice. E ele vai utilizar justamente esse adjetivo para descrever as pessoas que estão do outro lado do espectro político que ele. Ele vai falar que canalha é o mínimo que ele pode chamar os socialistas, os comunistas. Por quê? Porque os canalhas, na verdade, também é um termo utilizado na retórica para falar daqueles que construíam discursos para enganar as pessoas. Então, canalhas nas discussões
oposições são aqueles que usam de artifícios ilegítimos para ganhar as discussões e a confiança dos seus ouvintes sem argumentos propriamente dito, sem conteúdo. E aí o Olavo vai descrever uma série de fatos que fazem com que ele creia que os socialistas acabam sendo irresponsáveis na discussão pública. E ele chama-os de canalhas várias vezes. Então percebam que é um exemplo. Agora, tem um outro exemplo também de outro aspecto político que você também encontra facilmente em qualquer livraria, que é um livro da filósofa brasileira Márcia Tiburi, chamado Como Conversar com um Fascista. E ela vai no primeiro capítulo, também é uma reunião de textos, em que nos primeiros capítulos em que ela vai explicar o projeto, ela diz que o que ela está pensando é um exercício político, porque o fascista, ele é um tipo, atenção nessa frase dela, ele é um tipo psicopolítico, ou seja, ele é uma imagem, um paradigma para a gente pensar a política. E quem é o fascista para ela? Como é que ela vai descrever? Como é que ela vai adjetivá-lo? Ela vai dizer que o fascista é aquele que está interessado somente nas verdades dele. Ele é um ponto de exclamação andando na rua. Ele é alguém que não se interessa pelo outro, principalmente uma questão e um problema da alteridade. Ele não reconhece o outro. Ele não reconhece alguém com opinião diferente. Ele não reconhece alguém que tem um ponto de vista alternativo ao dele. E ela vai e descreve várias vezes o fascista. E ela vai dizer, claro, que ela está se referindo ao espectro conservador político, ela menciona isso textualmente nesse capítulo, e vai dizer que eles são sacerdotes da própria verdade, que estão interessados apenas em entender o mundo dentro dos seus pacotinhos ideológicos muito fechados e que não tem diálogo com as outras pessoas, e por isso que o título do livro é Como Conversar com um Fascista, que é uma tarefa quase impossível, ela diz, mas ela vai tentar um exercício teórico e prático de ensinar a gente como conversar com um fascista. Quando eu li esses dois livros, e apesar de eu ter grandes críticas com os dois, é claro que em cada um deles a gente consegue retirar coisas e aprender sobre o nosso tempo. Porque querendo ou não, goste você ou não, ou do Olavo ou da Márcia, eles influenciaram muito a cabeça dos brasileiros. O Olavo de Carvalho, ele há 12 anos ministra um curso de filosofia online, ele já está no mundo online muito antes que o Perguntar Não Ofende existe, ele já estava lá ensinando filosofia para as pessoas. E tem vários candidatos hoje políticos, vários representantes públicos que foram alunos do Olavo no curso dele. Então ele influenciou muito a política brasileira contemporânea com o seu trabalho ensinando filosofia. A Márcia Tiburi é a mesma coisa, ela deu aula há muitos anos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo. Hoje ela já não está mais no Brasil, mas influenciou muito, ela é uma figura muito atuante dentro da filosofia política brasileira, para o lado mais progressista. Então, cada um deles, gostamos deles ou não, representam um paradigma da inteligência brasileira, mesmo que ambos não estejam mais morando no Brasil. E o que a gente aprende com esses dois exemplos bem polarizados? É que, apesar dos dois estarem convencidos de que o seu ponto de partida é mais adequado, é mais promissor, é mais frutífero para o diálogo público, os dois adjetivam os seus interlocutores com palavras de baixo calão, claro, mas com termos que não permitem com que esse diálogo exista. Ambos, a crítica dos dois, engraçado isso, porque a crítica dos dois é a mesma. Os dois têm a mesma questão, no centro dela é um problema de linguagem. Os dois reconhecem que o seu interlocutor, no caso do progressista, o conservador, e no caso do conservador, o progressista, acham que eles não têm linguagem para dialogar. O conservador diz que os canalhas progressistas tem um discurso falso, enganoso, é uma linguagem de bajulação. Enquanto a progressista vai dizer que os fascistas não têm diálogo porque eles não têm, a linguagem deles é enrijecida, engessada, e eles não conseguem pensar fora da caixa. Mas veja, o problema dos dois, apesar de estarem opostos no aspecto político, é o mesmo. É a capacidade de reconhecer o outro, de reconhecer uma incapacidade da gente conversar, mas eles não conseguem ultrapassar essa dificuldade. Eles não conseguem propor genuínos meios de fazer com que a gente ultrapasse esse diálogo. E aqui é o meu ponto que eu gostaria de trazer algumas contribuições. Por que essas pessoas não conseguem trazer contribuições genuínas para a gente ultrapassar a polarização, mas ao contrário, elas acirram mais a polarização. Elas deixam o discurso político ainda mais polarizado. Por quê? Justamente porque o discurso de ambos é superficial. O discurso dos dois, eles se mantêm num âmbito muito superficial da análise política propriamente dita. Por exemplo, eu me lembro de Max Weber, um sociólogo importantíssimo, escreveu um livro muito influente chamado A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, falando sobre a vocação
puritana do trabalho, uma ética do trabalho, que para ele gerou o modus operandi do capitalismo. Existem muitas críticas, por exemplo, do André Bieler, O Pensamento Econômico e Social de João Calvino, um livro que eu recomendo muito da cultura cristã. Mas, apesar do Weber ter posições a respeito dos puritanos diferentes da que nós temos, ele vai dizer uma coisa que é utilizada tanto pelo Olavo de Carvalho quanto pela Márcia Tiburi. Ele vai falar sobre os tipos ideais. Quando a gente está estudando sociologia, teoria social, ciência política, a gente fala de tipos ideais. A gente abstrai um tipo da realidade, cria um ideal só para descrever as pessoas. A Márcia fez isso com o fascista. Ela fala, o fascista é um tipo psicopolítico, é um tipo ideal. Não é que a gente encontra um fascista andando na rua que consiga materializar todas as características do fascista que a Márcia Tiburi descreveu. Ou então que a gente encontra um canalha com todas as características de canalice que o Olavo de Carvalho descreveu dos socialistas. Não é isso, mas são tipos ideais que servem para quê? Servem para a gente ter um modelo e ir julgando aonde as pessoas se aproximam ou se afastam dele, onde elas são mais ou menos fascistas, onde elas são mais ou menos canalhas. Só que qual que é o problema dessa metodologia? Apesar de ser muito interessante, do ponto de vista da pesquisa social, ainda hoje é muito importante, mas é superficial, porque não trata os problemas mais à raiz das questões da sociedade. Tem um filósofo, e aqui eu começo a fazer uma avaliação propriamente cristã dessa situação política em que nós estamos. Tem um filósofo que eu gosto muito que chama Hermann Doivert. Tem um livro dele fantástico que você, quando terminar aqui, vai sair, vai tentar comprá-lo na internet, que chama Raízes da Cultura Ocidental. E é um livro onde ele coloca uma série de textos a respeito da sociedade, da cultura, da história. E ele é um cristão reformado, então ele faz uma análise genuinamente bíblica da história do Ocidente. E ali ele vai dizer algo sobre esse tipo de debate. Você já viu aqueles debates presidenciais que se colocam vários candidatos à presidência, ao governo, ao Senado, e aí pedem para que cada um fale sobre um ponto específico, sobre saúde, sobre economia? Vocês já perceberam que eles não conversam entre eles? Que eles aproveitam as perguntas e às vezes até fazem perguntas um para o outro, mas parece que eles não estão dialogando, parece que eles só estão incitando o outro a escorregar num ponto para ele poder se aproveitar e falar a respeito daquilo. O Doivert vai dizer que esse tipo de debate, se a gente colocasse a Márcia Tiburi e o Olavo de Carvalho um do lado do outro, falar assim, Olavo, Márcia, sejamos honestos com os fatos. Aqui nós estamos com os fatos aqui, sociais. Me digam, você acha que um não pode compreender o outro? Você acha que um não pode dar o braço a torcer o outro? Sabe por que isso não acontece? Não é porque falta bom senso ou porque falta razoabilidade para nenhum dos dois, não. É porque os dois partem de pontos de partida absolutamente diferentes. O problema não está na superfície, na linguagem, está no coração, Doivert vai dizer. Porque a Bíblia, a antropologia, a visão de mundo sobre o homem das Escrituras, ela apresenta o ser humano no núcleo da personalidade dele, não é o cérebro dele, nem a linguagem, é o coração. O Senhor Jesus diz que do coração procedem as fontes da vida. E ali do coração também procedem os nossos compromissos. Ou o nosso coração está compromissado com o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ou o nosso coração está compromissado com um falso Deus, mas ele sempre vai estar compromissado, e sempre é um dispositivo bivolt, ou ele está voltado para os ídolos, ou ele está voltado para o Deus verdadeiro. E cada um de nós constrói discurso político, artístico, científico, tecnológico, a partir desses nossos compromissos. Então, se é um coração nascido de novo, com certeza ele vai falar sobre política, sobre a vida, sobre ética, de um ponto de vista nascido de novo, pela influência do Espírito, pela influência da palavra. Agora, se é um coração de pedra, ele vai produzir teorias correspondentes a esse coração de pedra. E é exatamente o que acontece aqui. Não adianta a gente colocar essas pessoas, o Doivert vai dizer, logo no prefácio do livro, ele vai dizer, olha, esses debates não podem se manter nesse nível superficial, porque não são diálogos. E é justamente o que a Márcia e o Olavo querem, dialogar. Mas não são diálogos, são solilóquios, são conversas consigo mesmo, porque ninguém mostra os pontos de partida, ninguém mostra os compromissos, falando assim, olha, eu tenho um compromisso com o indivíduo, eu sou um liberal estrito, a iniciativa privada, a soberania do indivíduo, o indivíduo é quem deve ser defendido, a liberdade individual, como, por exemplo, na ideologia liberalista nós temos. Ou então um progressista dizer, olha, eu tenho um compromisso
compromisso com a história. Eu sou historicista. Eu acho que a sociedade muda de acordo com o tempo e a história julga. Então, vejam, cada um dos ismos dentro da política, historicismo, liberalismo, socialismo, nacionalismo, o conservadorismo, todos eles nascem de um compromisso no nosso coração, absolutizando, tornando absoluto um aspecto da realidade que é relativo. Então, todas as ideologias políticas nascem de quando a gente transforma uma parte da realidade num ídolo. Elas são idólatras. O grande ponto que afasta e polariza as discussões políticas é a idolatria. E esse é o grande desafio do cristão, porque se o cristão adora o Deus verdadeiro, ele não pode comprar pacotes ideológicos idólatras. Alguém que também pesquisou e escreveu muitíssimo bem sobre isso foi um cientista político canadense chamado David Koyzis. Você vai atrás do livro dele, chama Visões e Ilusões Políticas. É um livraço. E ele vai analisar cada uma das ideologias, o liberalismo, o socialismo, o nacionalismo, o conservadorismo, e ele vai mostrar que cada um deles nasce de você escolher um aspecto da realidade, um aspecto bom, criado por Deus, mas que foi afetado pela queda e precisa de redenção. E o que as pessoas fazem? Vão lá, selecionam esse aspecto e transformam no critério para julgar todos os outros. E esse é o grande problema das ideologias. Elas fazem aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, que é trocar o Criador pela criatura, deixando de adorar o verdadeiro Criador e adorando alguma criatura. Adorando a sociedade, adorando a nação, adorando um candidato político. E é aqui que nascem as polarizações, é aqui que nascem as discussões infindáveis de política que parece que a gente não aguenta mais participar. Então, qual que é a contribuição do cristão? O cristão não é só alguém que pode contribuir nessa discussão. O cristão é o único que pode desarticular a polarização. Ele pode despolarizar a política brasileira. Por quê? Porque ele adora o Deus que é soberano sobre todas as coisas, de maneira igual. O nosso Deus é soberano sobre os indivíduos, o nosso Deus é soberano sobre as sociedades, o nosso Deus é soberano sobre o mercado, o nosso Deus é soberano sobre a nação, e nenhum desses elementos é mais ou menos importante para Deus. Então, por isso, nós não precisamos idolatrar, nos agarrar de maneira religiosa a um dos elementos em detrimento dos outros. O Herman Doiverd, aquele filósofo holandês que eu falei para vocês, no último capítulo do livro dele, do Raízes da Cultura Ocidental, ele vai terminar o livro nas 3 últimas páginas dizendo o seguinte: o grande problema da sociologia, o grande problema da ciência que estuda a sociedade, é que ela deve entender como que os diversos aspectos que estão dentro de uma sociedade podem se relacionar de maneira harmônica, sem que um sobreponha o outro, sem que exista idolatria de um sobre o outro. Porque na sociedade a gente tem aspectos econômicos, a gente tem aspectos psicológicos, a gente tem aspectos estéticos, a gente tem aspectos jurídicos e uma série de ciências dentro da sociedade para fazer uma sociedade girar. E isso é maravilhoso. O grande problema é quando a gente acha que só os aspectos econômicos são importantes. Ou então que a gente acha que só os aspectos biológicos são importantes. Vocês lembram da discussão muito recente agora na pandemia, que as pessoas ficavam discutindo o que era mais importante? Salvar as vidas ou salvar as empresas? Salvar o mercado ou salvar as pessoas? E a discussão ficava mais uma vez polarizada. Por quê? Porque pegavam um aspecto só dizendo ele é o mais importante. A economia é o mais importante aspecto da realidade. Ou então diziam, não, a vida das pessoas é o mais importante aspecto da realidade social. E então ficávamos oscilando num pêndulo ideológico que ia de um lado para o outro sem nos levar a lugar nenhum. Por quê? O Herman Doiverd vai dizer porque nós precisamos de uma teoria da realidade que consiga harmonizar cada um desses aspectos, colocando eles nos seus lugares de importância, mas sem discriminar nenhum deles em relação aos outros. Isso é o que um outro teólogo holandês chamado Abraham Kuyper escreveu chamando as soberanias de esfera. Ou seja, existem esferas diferentes da realidade e que elas têm soberania própria, elas são independentes uma da outra. O mercado não presta contas para a vida biológica não presta contas para o governo, ou a igreja não presta contas para o governo não presta para a igreja e assim por diante. Elas têm uma autonomia relativa. Ainda que sejam porosas, a gente passa de uma para a outra, é claro, nós somos seres que consomem, nós somos seres que vivem, nós somos seres que fecham acordos, nós somos seres de fé e nós vamos transitando em todas essas esferas, mas a gente tem que entender que cada uma delas presta, em última conta, a soberania a Cristo. Cristo é o soberano sobre tudo. E é por isso que o cristão não precisa ser um polarizado. É por isso que o cristão tem condições de dizer para as discussões polarizadas, espera aí, vamos dar um passo atrás. Você está percebendo que você está idolatrando
idolatrando o aspecto econômico da sociedade? Você não acha que é reducionista a sua visão de reduzir tudo a questões econômicas? Ou então você não acha que é muito reducionista colocar tudo na luta de classes, que o conflito entre classes, entre proletariado e empresariado é a mola da história? Você não acha que isso é reducionista? Você acha que tem outros elementos aí, não? E aí a gente mostra, porque nós temos equilíbrio, porque o nosso Deus é soberano sobre tudo, a gente mostra que cada uma das coisas tem valor igual para Deus. E aí então a gente consegue mostrar que uma sociedade interdepende de todos os seus processos e somente uma teoria que consiga mostrar isso, essa interdependência, essa coerência entre os aspectos, vai produzir uma sociedade madura, vai produzir uma sociedade diferenciada, em que cada uma das esferas tem a sua importância, que ninguém acha que uma é mais importante que a outra e que a gente vai conseguir controlar cada uma quando cada uma delas precisar, em casos de deficiência em alguma delas. Esse é o ponto. Essa é a grande contribuição que o Doivert traz para a ciência política, para a sociologia. E ele termina o livro de maneira muito engraçada. Ele fala, olha, quando vocês se deparam que esse é o maior problema que a gente tem, que é o grande problema de criar uma teoria que explique tudo, a gente se assusta com o tamanho do desafio que a gente tem. Só que ele fala, fiquem calmos, porque essa trajetória, essa construção dessa teoria, ela é gradual, é devagar, e os cristãos vão se ocupando com ela. Hoje é a primeira vez que você ouviu esses nomes esquisitos que eu falei, Doivert, Kuyper, Koizes, mas você vai começar a ler esses livros, você vai começar a ir atrás, tem bons materiais a respeito de idolatria, reverendo Mauro Meister, que falou já na conferência, escreveu um livro sobre idolatria, reverendo Felipe Fontes também, são livros que a gente pode começar a ler e que dizem respeito, por exemplo, à idolatria, e a gente começa a perceber como que existe uma idolatria política. E a gente vai ligando uma coisa com a outra até a gente ter uma compreensão robusta e isso ir aumentando dentro de nós. Eu recomendo muito que vocês prestem também atenção ao trabalho da Associação Altúcios, a ARCAP, que é uma associação ligada à ação e ao desenvolvimento político nessa visão reformacional, com base na obra de um outro autor muito importante que é o Altúcios. Então vejam, temos uma ampla tradição de pensadores, filósofos, teólogos, cientistas sociais, juristas, mas que precisam ser lidos. Se nós não deixarmos de ler Olavo de Carvalho e Márcia Tiburi para começar a ler o que os cristãos bons que fizeram serviço, que prestaram um serviço público genuíno para a fé cristã, nós vamos ficar oscilando num pêndulo eterno entre esquerda e direita, progressistas, conservadores, sendo massa de manobras em eleição, ao invés de termos um papel decisivo na nação, ao invés de termos um papel de protagonismo, dizendo essas discussões não levam a lugar nenhum, essas discussões estão comprometidas na raiz, elas partem de corações idólatras, partem de corações reducionistas, e a realidade que o nosso Jesus é soberano é muito maior. A realidade que Deus criou é muito mais complexa, e somente a forma com o senhorio de Cristo consegue explicar adequadamente a sociedade. Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Eu espero que, no mínimo, tenha te provocado, no mínimo, tenha te feito pensar um pouco e te dado curiosidade de você ir atrás desses nomes. Doivert, Kuyper, Koizes. Eu espero que você procure, leia, mas acima de tudo eu espero que você seja fiel e obediente ao Senhor Jesus na esfera pública. Que você não coloque um compromisso social, político, ideológico à frente do seu compromisso com o Senhor Jesus, porque Ele vai ser determinante para você ter uma postura justa na sociedade, equilibrada e de maneira fiel ao senhorio de Cristo. Eu gostaria de orar com vocês para terminar. Deus, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor nos protagonizou aqui, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu vivermos nesses dias e ainda vamos viver. Que o Senhor nos ajude a recebermos tudo que temos ouvido e que isso frutifique, Pai, nas nossas mãos, para que o Seu nome seja glorificado, para que tudo aquilo que a gente tem ouvido e aprendido seja usado para a Sua glória, para a edificação da igreja e para o bem da nação, Deus. É a nossa oração, essa oportunidade para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até uma próxima.